tem uma situação que aconteceu em Hortolândia na véspera do Ano Novo, mas que ainda dá muita dor de cabeça aos moradores de um condomínio que fica na Vila Real Santista. Porque um homem que se achou bonzão ateou fogo no apartamento onde morava depois de agredir a companheira. E aí, gente, nesse incêndio danou-se tudo, porque há risco estrutural. Thalita Souza e o Décio Cesarini Júnior estão ao vivo lá em Hortolândia, vão contar e mostrar pra gente como é que tá a situação. São 16 famílias, não é, Thalita, que estão sem lar por causa dessa atitude egoísta e mesquinha. Bom dia. Exatamente, Felipe. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Então, esse caso aí de violência doméstica aqui em Hortolândia terminou, né, com a saída aí de 16 famílias dos apartamentos deste condomínio, aqui então no bairro Vila Real Santista, em Hortolândia. Relembrando então, como bem você disse, esse caso aconteceu aí no dia 31, que foi o mesmo dia aí dessa interdição, né? E acontece aí, segundo a Defesa Civil, de forma preventiva por conta do incêndio, né? Dos riscos aí que o incêndio oferece. O que a gente observa então, Felipe, agora são as janelas aí do apartamento, né? Do quarto andar, onde tudo isso aconteceu bastante, ou melhor, completamente destruídas, né? E lá dentro aí a gente consegue observar também daqui do lado de fora, bastante danificado aí todo o apartamento pelo fogo. A liberação, Felipe, para esses moradores aí, para a volta dessas famílias, ela depende aí de uma anotação de responsabilidade técnica pelo condomínio. Ontem, aí domingo, foi feito um contato prévio aí com a seguradora do condomínio, que é quem vai ficar responsável, então, pela organização dessa perícia. A previsão é de que aconteça ainda hoje, segunda-feira. Eu conversei agora há pouquinho, inclusive, com um morador. Ele me contou que, inclusive, estava viajando e chegou ontem e aí já se deparou com toda essa situação, né? Ele faz parte, inclusive, dessas 16 famílias aí desse prédio, desse bloco, né, do bloco 1 aqui, desse condomínio, que tiveram as suas casas, por enquanto, aí interditadas. Eu conversei, ele me disse que até o momento não foi informado ainda sobre a chegada da perícia nessa segunda-feira. Então, agora já quase no final da manhã, né, a gente ainda não tem essa informação, a previsão, melhor, concreta de quando será essa perícia. A previsão que a gente tem, ou melhor, confirmada até então, é que ela aconteça nessa segunda-feira. Mas esse morador então passou por aqui, conversou com a gente e ele me disse que até o momento ele não tem essa informação, que já veio agora pela manhã. E ele me contou também aí que os problemas aconteceram na rede elétrica e no encanamento de gás. Só para a gente relembrar então o caso, Felipe, um homem é suspeito aí de agredir com socos e chutes a companheira aí no dia 31. Ela teria saído do apartamento logo em seguida das agressões e aí ele já ateou o fogo com ele sozinho dentro do apartamento. Ele conseguiu fugir, mas a gente consegue ver nas imagens aí que o apartamento ficou completamente destruído e causou prejuízo aí também para o bloco inteiro, né? São 16 apartamentos, portanto, 16 famílias aí que estão fora de casa nesse início aí de 2022. A informação que a gente tem é que não houve feridos, mas com certeza aí foi um susto e tanto a esses moradores, ainda mais na virada do ano, né? Esse morador me contou aí que algumas das famílias estavam viajando, a grande parte, inclusive ele, né? Mas ele me contou que a grande maioria também está na casa de amigos, de parentes, mas que foi um susto e tanto, né? Quando eles voltaram, retornaram aqui para casa, depois de viagens, depois da virada aí do final do ano, e se depararam então com essa situação, né? Ele me contou que não conhecia o casal, conhecia apenas de vista, mas que eles já moravam aqui há algum tempo, mas ele, a princípio, esse morador que conversou com a gente, não tinha contato com esse casal. Então ele não soube dizer se era frequente brigas, como que era o relacionamento desses dois. Aí ele, então, me disse aí estar bem assustado com a situação e querendo voltar para casa, né? Ah, mas é óbvio, né? O que as pessoas mais querem agora é voltar para casa, ter o direito de poder voltar para casa. O Décio Cesarini Júnior tá fechando aí mais uma vez, ó, ainda foi no último andar, não é? Pelo menos, dos males o menor de ter sido no último andar, porque pegou só o apartamento desse valentão aí. Porque se tivesse descido, né, se tivesse sido em andares inferiores, existia uma grande possibilidade de outros apartamentos serem queimados. Mais ou menos como aconteceu naquele acidente em Jundiaí, né, que explodiu a impermeabilização do sofá e que acabou comprometendo todo o prédio. A gente tá vendo aí, dá pra ver bem, não é muito preciso, até por causa
caso da imagem da transmissão do celular, algumas rachaduras e tal, tem alguns pontos de trinca, mas aparentemente, assim, bem aparentemente, não há risco do bloco desabar. Mas isso não significa que tá tudo bem, tá tudo ótimo. Não, vai precisar fazer um trabalho de reforma. Tem ali a parte do telhado que acabou sendo arrancada, a fiação elétrica, não é, como a Thalita mesmo já havia falado, o encanamento de gás, isso é perigosíssimo, gente. Uma chance de explodir esse negócio todo enorme. Tudo isso por causa de uma briga, por causa de violência doméstica e por causa de um homem que se acha no direito de fazer o que quiser com a mulher. A tela dividida mostra à sua esquerda as imagens ao vivo do Décio Cesarini Júnior e à direita as imagens feitas pelos próprios moradores no dia do incêndio. A outra é a janela do outro lado, inclusive, não é, que estava ali o fogo mais presente. Tá aí o resgate, não é, do corpo de bombeiros atuando. Ó, o Décio está se aproximando, foi exatamente nessa janela aí que dava para ver a imagem do fogo, né? Destruiu o apartamento por dentro, dá pra perceber que não tem... Aí, ó, exatamente essa janela aí. Destruiu, não tem mais o que fazer ali por dentro. E há o risco ainda, apesar de tudo, apesar de aparentemente não ter risco, existe sim. E é extremamente fundamental que esse trabalho de perícia seja bem feito e seja minucioso, para evitar que uma tragédia maior aconteça. Agora, o que eu acho a respeito de tudo isso é que a conta tem que ser paga pelo valentão. Ele não foi o bonzão de tacar fogo na casa? Ele que arque com esse prejuízo. A Thalita Souza e o Décio Cesarini Júnior estão lá em Hortolândia acompanhando essa movimentação. Famílias, portanto, né, Thalita? Pelo menos hoje não voltam para casa, infelizmente. Felipe, até o momento a gente tinha, né, ou melhor, a confirmação de que a perícia aconteceria hoje para estar fazendo ou não a liberação para essas famílias, dando uma posição, pelo menos um prazo, né, de quando elas poderiam estar retornando. Esse morador, então, passou aqui para conversar com a nossa equipe, justamente questionando se a gente sabia, né, sobre essa informação, se a perícia já tinha vindo. Então, portanto, ele teve a confirmação, aí acabou confirmando com o próprio responsável pelo condomínio, né, de que até o momento, nessa manhã, a perícia não iria chegar. A gente torce aí, pelo menos, para que ele venha à tarde e dê pelo menos aí até a observação desse morador, pelo menos um prazo, para que as pessoas possam se organizar para estar voltando para casa, porque é uma dor de cabeça gigante, ainda mais que muitos estavam viajando e aí já chegaram, se depararam com toda essa situação, né, do próprio apartamento interditado, de toda essa situação, então, que aconteceu aí no dia 31 para a virada do dia 1º, né, Felipe? Não é? Você tá lá viajando de boa, de repente você fica sabendo que seu apartamento tá interditado porque um outro sem graça colocou fogo. Misericórdia.